Uma arma que não só é importante para a obra, como ela teve papéis fundamentais em várias partes desse universo que amamos. Mas, antes da gente falar sobre essa arma que pertence ao Rei Arthur, deixe seu like hype, se inscreva no canal se não for inscrito e venha fazer parte da nossa Távola Redonda. Na Bretanha da Morgana, você é mais que bem-vindo. Não vamos alongar demais aqui, porque hoje eu tenho muito o que dizer, então cola mais! Rongomínia, ou rongominiado, se você preferir, é uma construção divina e, originalmente, ela não foi criada para ser uma arma. Ao invés disso, sua verdadeira forma e natureza é a de uma torre, basicamente, um pilar que sustenta e separa o lado reverso do mundo da superfície. Ela atua como uma âncora do mistério, impedindo que seres de mistério possam surgir no mundo real. É dito que se esse pilar for desfeito, a realidade será arrancada da superfície, recriando a Era dos Deuses. Bom, acho que até aqui não é novidade para ninguém. Rongomínia é chamada de a Lança do Fim do Mundo, cujo poder rivaliza com a espada sagrada Excalibur. E, assim como a espada, ela também é lacrada pelas 13 restrições da Távola Redonda. Ou seja, meus caros amigos, a gente nunca viu o poder dessa arma no máximo. Mas, segundo alguns, a Rongomínia se resume a isso aí na tela. O que eu posso dizer desses comentários é que essas pessoas não leram nada e não sabem nada, e a única coisa com que contribuem é espalhar desinformação através de comentários como estes. Como lança sagrada, ela é uma construção divina de tão grande mistério que é afirmado que apenas Merlin, Morgana, minha esposinha, e Arthur e a Pendragon sabem de suas reais capacidades, sendo uma arma totalmente desconhecida da lógica humana. É dito que na forma de lança sagrada, quanto mais restrições são destravadas, o seu tipo e ranqueamento são alterados, exatamente como Excalibur. Mas aqui entra o pulo do gato. Porque embora Excalibur e Rongomínia sejam descritas com o mesmo poder destrutivo, quando você compara as duas armas, em termos gerais, a Rongomínia se destaca, porque a Rongomínia tem uma versatilidade de uso muito mais ampla que a Excalibur. Uma prova clara disso é que com a Excalibur, a Artúria continuou sendo a Artúria, mas com a Rongomínia, ela foi completamente alterada ao ponto de se tornar uma deusa. Aqui a gente percebe que a Rongomínia, querendo ou não, carrega atributos que a Excalibur não carrega. Isso é importante a gente considerar. E claro, a versatilidade que essa arma tem. Ela demonstra capacidades de alteração de natureza e até alteração de formas, no sentido literal da palavra. Pois Rongomínia assume várias formas em grau desconhecido, além de se tornar um pilar de luz, sua verdadeira forma. Ela demonstrou a capacidade de se transformar em um florete, em guarda-sol, bem como várias outras formas usadas pelo ADD que está em posse da Grey. E existe especulação de que aquele navio Vimana da Artúria é uma forma alterada de Rongomínia para alçar voo e para disparar bombardeios de luz. Embora a Artúria Ruler tente negar isso e dê uma de que não sabe a respeito. Mas provavelmente é sim uma forma alterada para atuar como uma nave de artilharia do Rei Arthur. Mas não se engane se você acha que essa arma se limita apenas a mudar de forma. Ela pode inclusive mudar de natureza e ser usada até mesmo como Magecraft. Foi graças a essa habilidade da Rongomínia que o Rei Leão construiu a sua cidade e invocou os Cavaleiros da Távola Redonda, além de construir soldados, nos quais cada um deles era equivalente a um construto divino. Mas, segundo alguns, ela não tem feitos. Isso sem falar que, pela autoridade da Rongomínia, o Rei Leão concedeu habilidades para os seus cavaleiros. Além de tudo, pode ser usada como defesa anti-purge, que curiosamente é a defesa necessária para deter fantasmas nobres do tipo Enuma Elish, aqueles do tipo anti-mundo. Sim, inclusive as estruturas de Camelot, suas paredes, muralhas e defesas, que foram construídas pela força mágica da Rongomínia, funcionam como defesas que têm o mesmo nível do Lord Camelot, o escudo de Galahad. Essas defesas da Rongomínia são tão fortes que só a Sanzang, em um ataque suicida, conseguiu quebrá-las. E ainda assim, só funcionou porque a palma de Buda que ela usou tinha a intenção de salvar o rei, e não de prejudicá-lo. Algo que foi afirmado que só a Sanzang seria capaz de fazer. Caso contrário, a fortaleza continuaria sendo um local impossível de atingir ou invadir. E além de tudo isso, ela também pode ser usada como um fantasma nobre anti-mundo, que após ser manifestado em torre, gera uma fratura no espaço-tempo, causando um colapso gravitacional em todos os cantos da Era. Tanto que, na primeira parte do jogo,
Os únicos dois personagens que foram afirmados terem sido os mais próximos de destruir o mundo foram justamente o Goetia, que quebrou as eras, e o Rei Leão usando a Rongomínia para fazer a mesma coisa. Isso mostra que essas pessoas que dizem que a Rongomínia não tem feitos não leram uma linha de Fate Grand Order. Porque o Rei Leão usa essa arma de forma tão absurda que só ataques iniciais, sem usar o True Meme da Rongomínia, atravessaram o espaço-tempo e adivinha, atingiram e explodiram partes do Sheba da Cáudia. Sim, o Sheba da Cáudia estava em outra região do espaço-tempo. Nem a Morgana Lost Belt King, minha esposa e favorita, nem ela conseguiu possuir um feito desse nível. Um ataque rasgou a dimensão temporal e foi para outro local totalmente fora da região onde estava o Rei Leão. E não para só por aí, porque a Rongomínia elevou tanto o estado da Artúria que ela adquiriu clarividência no nível do Rei da Magia, ao ponto de que antes de todo mundo ela descobriu o local exato do Templo de Solomon, revelando para Cáudia que ele ficava em uma região fora do espaço-tempo. Mas é claro, a Rongomínia não tem feito nenhum. Aí, vem o cidadão e diz que a Rongomínia foi parada por uma simples flecha do Arash, como se a flecha do Arash tivesse vencido a disputa de poder contra a Rongomínia, ignorando que o que a flecha fez não foi disputar poder, mas anular a Rongomínia pelo efeito conceitual que ela carrega, encerrar conflitos. Ela não venceu por disputa de poder. Pois é, a flecha do Arash carrega o conceito de encerrar conflitos. E foi esse efeito que deteve a Rongomínia, e não o poder da flecha. Até porque é afirmado na obra que o poder de saída do santo julgamento do Rei Leão supera todos os fantasmas nobres usados por espíritos heróicos. Pelo efeito dessa flecha, ela teria detido qualquer outro ataque. Além disso, alguns afirmam que selos foram liberados nesse ataque. Alguns falam em 4 selos, outros em 6 selos. Isso não é mencionado em momento algum na lore. Apenas é dito que esse ataque é chamado de Santo Julgamento. Essa liberação de selos é uma interpolação feita por fãs, sem base oficial na obra. E além disso, essa mesma lança derrotou ninguém mais, ninguém menos do que Vortigern, que, só para constar, é uma das calamidades mais fortes do Nasuverse. Inclusive, na lenda da Artúria, nem mesmo Excalibur, que derrubou o Cefar, estava conseguindo lidar com a habilidade do dragão. Se não fosse pelo poder da Rongomínia, Vortigern não teria sido derrotado e teria destruído a Grã-Bretanha. Mas vamos falar um pouco sobre a versão usada pela minha esposinha. É lógico que eu não vou deixar de falar da minha rainha da Bretanha. Como eu disse no início para vocês, a Rongomínia pode mudar de natureza. E por causa disso, eu já vi duas opiniões diferentes em relação ao poder do Rei Leão e da Morgana, porque como a versão da minha esposinha é baseada na magia, alguns vão dizer que ela supera o Rei Leão, e outros já vão dizer que ela é inferior ao Rei Leão. Tá, mas o que o Nasuverse diz sobre isso? Os textos de FGO dizem que foi detectado no trono da Morgana uma energia equivalente à do Rei Leão, ou seja, em termos de energia, elas são iguais. Nenhuma é mais forte, nem a outra é mais fraca, pois se trata da mesma arma, Rongomínia. A diferença está apenas na natureza, Morgana como Magecraft, Artúria como lança sagrada. Só lembrando vocês que as 12 Rongomínias estão conectadas ao trono da Morgana, o que significa que as 12 juntas devem ter a mesma equivalência de energia da versão usada pelo Rei Leão. É uma questão de lógica. E no caso da Morgana, ela pode disparar cada uma delas individualmente, ou manifestar a forma alterada como um pilar de luz, igual aquele usado pelo Rei Leão. No Lost Belt britânico, a Morgana executou um ataque intercontinental, que foi parar no Olimpo, e se não fosse pelo Kirishitaria, teria destruído completamente o continente olimpiano. E por mais que alguns digam, mas foi bloqueado pelo Kirishitaria. Na verdade não. Ela foi amortecida, pois a Rongomínia conseguiu passar pela defesa e ainda destruir a Árvore da Fantasia. Sim, a magia Rongomínia supera a magia de Kirishitaria, sendo considerada um castigo de classe divina. E só para constar para os meus haters, neste momento não existia nada que fosse capaz de destruir uma árvore da fantasia. Nem a Cáudia tinha métodos ou armas para podar as árvores. Isso impactou tanto na história que a Cáudia passou a considerar conseguir pelo menos uma das 12 Rongomínias em posse da Morgana, pois, segundo a análise feita por eles, apenas uma Rongomínia já seria suficiente para contra-atacar o deus alienígena.
Isso foi tão brutal que a Olga, ao perceber que aquela magia era perigosa ao ponto de destruir uma árvore, não atacou. Ela não desceu ao mundo, por receio de encarar a Morgana. Isso fez a Olga não se manifestar até que o Lost Belt 6 fosse derrubado com a ajuda da Castória. Por isso eu disse e digo, para mim, a Morgana é o Lost Belt King mais forte, tudo por causa dessa arma que, segundo alguns, é fraca. Aliás, o feitiço Rongomínia que a Morgana projetou foi criado com o intuito de derrotar os Cernunnos, usando as 12 lanças puxando a energia mágica do trono e do gigantesco código místico em Camelot. Morgana é tão inteligente que ela projetou esse feitiço usando uma avançada magia que só ela é capaz de usar, tanto que, quando a Castória se conectou ao trono, ela não conseguiu usar devido à grande quantidade de energia e ao tipo de feitiço empregado no sistema. Para você ter uma ideia da quantidade de energia que a Castória sentiu fluir, ela relata ter sentido como se toda a energia do universo estivesse queimando seu corpo. Para que ela conseguisse usar, ela teve que modificar a base do feitiço, alterando a magia Rongomínia para aplicar o conceito de espada sagrada Excalibur como magia, e só assim, com essa modificação adequada para a nossa fada baixinha, ela conseguiu dominar em parte o poder que pertence a Morgana. E eu poderia falar muito mais, como por exemplo a habilidade principal da Rongomínia mostrada pela Grey, o Rongomínia Mythos, o propósito real pelo qual ela foi criada, ancorar e selar o mistério para mantê-lo preso. Para vocês terem uma ideia, o espírito do Tifão foi ancorado pela Rongomínia sem nenhum esforço, anulando e selando as habilidades do dragão. Lembrando, o Tifão é só o ser que arrebentou todo o panteão inteiro do Olimpo, incluindo o mais forte deles, Zeus. Todo o panteão grego levou um pau, e a Rongomínia consegue escalar acima desse ser e de tudo aquilo que contém mistério. Eu acho que já deve estar bom para a gente ter uma ideia do que essa arma é capaz de fazer. Então, eu nem vou citar as outras versões, mas para quem quer saber, eu falo mais sobre Rongomínia no meu vídeo da Double X e também no meu vídeo da Grey, onde eu explico melhor o Rongomínia Mythos. Agora fica o meu alerta. Cuidado com quem vocês acompanham. Existe uma diferença entre ser fanboy e passar a informação correta. E aqui, se eu gosto do personagem ou não, eu passo a informação correta. Espero que todos tenham entendido o que falei. Mas se houver dúvidas ou sugestões, a área de comentários é a Serventia de Avalon. Espero ter contribuído para um maior entendimento sobre a Rongomínia. É um assunto bem extenso, e se eu fosse falar, ainda teria mais coisa, mas o geralzão e o mais importante foi dito nesse vídeo. E caso você seja novo por aqui e queira saber sobre a Excalibur, eu tenho um vídeo solo sobre ela aqui no canal. E se inscreve aí sem esquecer de ativar o sininho de Avalon, para não perder nenhum vídeo. Agora, eu me despeço agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto! Morgana Le Fay, venha contra mim, sinto o seu desespero. Escute Oberon, fique de joelho. Sentada no trono, quem pode me deter? Até o Olimpo eu faço derreter. Pela Rongomínia todos cairão. Deus alienígena, não te darei perdão.